Nós já vimos que o Senhor Deus não muda. Entretanto, nós vemos nas nossas Bíblias, muitas citações que diz assim: o Deus se arrependeu, o Senhor se arrependeu. O que quer dizer isso, se arrependeu? Portanto, mudou. O que é essa mudança? O que é esse arrependimento divino? Deus se arrepende? Se sim, o que isso significa? O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que erramos. Como então vários textos retratam Deus como alguém que muda de ideia? Quando nós, seres humanos, nos arrependemos, é porque nós admitimos que erramos e daí então nos arrependemos. Será que Deus também se arrepende dessa mesma maneira? Será que o arrependimento de Deus é igual ao arrependimento humano, ou seja, decorrente de uma má avaliação, decorrente de um erro? Tem alguns textos aqui que falam sobre o arrependimento de Deus. Vamos ver, Êxodo 32, 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de trazer ao povo. Essa foi a situação quando Moisés intercedeu pelo povo após a idolatria do bezerro de ouro. O Senhor Deus disse que ia destruir o povo e fazer um povo novo a partir de Moisés. Mas Moisés intercedeu pelo povo e aí então o Senhor se arrependeu. Por que o Senhor se arrependeu? O Senhor se arrependeu por causa da intercessão de Moisés em favor do povo. Mas ainda texto de Jeremias, capítulo 18, dos versos 4 a 10, lá fala sobre o vaso do oleiro, fala sobre Israel. Israel como um vaso que não ficou bem formado. E agora ia ser novamente feito pelo oleiro. Ia voltar a ser barro e novamente ser moldado pelo oleiro. O arrependimento do povo resultaria no arrependimento de Deus. Qual era o arrependimento de Deus? Não efetuar o juízo que o povo merecia. Era esse o arrependimento, era essa maneira do Senhor Deus mudar de ideia. Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão de pessoas. Deus promete que se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O fato de Deus deixar de trazer juízo em resposta ao arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia. Muitas vezes a gente vê na Bíblia, era para efetuar um juízo sobre uma pessoa ou sobre um povo, mas o Senhor se arrepende. O povo se arrepende, o Senhor então também se arrepende. Quer dizer, deixa de aplicar o juízo. Mudou o caráter de Deus? Não, mas Deus se arrependeu em função da resposta do povo. O caráter perdoador de Deus. Lamentações 3, versos 32 e 33. Pois ainda que entristeça a Deus, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, segundo o seu amor, segundo o seu imenso amor, como diz outra versão desse mesmo verso. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Sabe, o Senhor não tem prazer em punir. Portanto, quando alguém se arrepende, quando o povo se arrepende, um grupo se arrepende, o Senhor suspende a punição. O Senhor se arrepende nesse sentido. Se arrepende nesse sentido. O Senhor muda de ideia. O Senhor atende ao arrependimento do povo. Quando é, então, que Deus se arrepende? Qual é o sentido do arrependimento? Ou qual é o sentido da não mudança de Deus? Como é isso? Se Deus não muda, como é que ele pode mudar? A Bíblia declara que Deus não é homem para que mude de ideia, e que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Isso está em Números 23, 19. O termo traduzido para mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. Levando em consideração outras passagens, esses textos
não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmitem a verdade de que ele não muda de ideia nem se arrepende, como os seres humanos fazem. Ora, seres humanos se arrependem porque reconhecem o erro. O Senhor Deus se arrepende não como ser humano. O Senhor Deus se arrepende como Deus. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas. E embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com sua bondade e sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque seu caráter é bom e amoroso. Ora, o caráter de Deus não muda. O caráter de Deus é amoroso, o caráter de Deus é perdoador, é humano, é amoroso. Ora, se o caráter de Deus é assim, o Senhor, quando deixa de punir porque o povo se arrepende, ele está exatamente mostrando que ele não muda. Não muda porque ele não tem prazer em punir. Não muda porque ele pretende perdoar. Ele prefere perdoar. Quando o Senhor se arrepende de aplicar o juízo, é justamente quando ele está mostrando que o seu caráter de amor é imutável. Nós já estudamos ainda, penso que neste mês, sobre a experiência de Jonas. Jonas foi pregar a Nínive. E qual era a pregação de Jonas? Nínive, vocês vão ser destruídos em 40 dias. Jonas pregou para Nínive. O que aconteceu? Qual era a mensagem? A mensagem era que Deus havia dado. Deus falou, você vai lá e diga que eles vão ser punidos em 40 dias, eles vão ser destruídos. Ele foi e pregou dessa forma. Aí o que aconteceu? Nínive se converteu. Todos se converteram. O povo se converteu. O rei se converteu. O rei determinou a manifestação concreta de arrependimento, pano de saco sobre todos, sobre os animais. Qual foi agora a atitude de Deus? Deus disse que era para pregar que eles iam ser destruídos por causa dos pecados. Mas agora eles estavam arrependidos. O Senhor Deus faria então a destruição, apesar do arrependimento tão fortemente demonstrado pelos ninivitas? Não, o Senhor suspendeu. O Senhor não fez. O Senhor se arrependeu. O Senhor deixou de aplicar o juízo. O que aconteceu com Jonas? Jonas ficou bravo. E Jonas falou assim para Deus, sabe por que eu fugi quando o Senhor falou para eu vir pregar em Nínive? Porque eu sabia que o Senhor era grande em misericórdia e perdoador. E eu ia pregar destruição. E se o povo se arrependesse, eles não iam ser destruídos. Eu ia passar como um falso profeta. Veja o verso de Jonas, capítulo 4, verso 2. Eu sei que o Senhor é Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em misericórdia, que te arrependes do mal, te arrependes do juízo. E é perdoador, é restaurador. O que era o arrependimento de Deus era mudar a ideia para não castigar. Era mudar a ideia para mostrar o verdadeiro caráter de Deus, para mostrar que o caráter de Deus não muda, que o caráter de Deus não é para destruir, mas para salvar. Portanto, irmãos, Deus não muda, como diz o verso, eu, o Senhor, não mudo. Mas ele muda, irmãos, dependendo da nossa atitude. Se nós nos arrependemos, ele está pronto para aceitar o nosso arrependimento. Se cada um de nós se arrepender, ele está pronto para nos salvar. Porque ele não muda, mas ele nos ama. E o amor de Deus não muda. E o amor de Deus que não muda é demonstrado a cada vez que ele perdoa e que ele restaura um ser humano. Que Deus esteja assim conosco, irmãos, e que nós estejamos tranquilos. O Senhor não muda, mas se eu me arrepender, ele pode mudar o meu destino final. Meu destino final, se eu não me arrepender, irmãos, vai ser a morte eterna. Mas o Senhor não muda. E porque ele não muda, ele vai me dar a vida eterna. Vai dar a cada um de nós a vida eterna.